Oi, pessoas abençoadas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Tô aqui aproveitando um tempinho no salão para gravar esse vídeo, de acordo com a direção de Deus. E hoje nós vamos falar sobre maldição hereditária e vou aproveitar e contar um testemunho também. Então, como eu sempre faço em todo vídeo, né, vamos começar fazendo uma oração. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco em Tuas mãos esse vídeo, esse canal. Cada um que vier aqui, Pai, com a intenção de ouvir a Tua palavra, de se alimentar daquilo que vem do Senhor, que o Senhor venha alcançar a vida de cada um, abençoar a vida de cada um. Mas todo aquele, Deus, que é usado pelo maligno, Pai, venha bater em retirada no nome de Jesus, que caia por terra todo impedimento. Tudo aquilo que for usado ao contrário, Pai, de cada um dos vídeos e testemunhos que são contados aqui, Pai, que seja repreendido no nome de Jesus. E que seja, Deus, esse vídeo como um canal de bênção na vida de cada uma das pessoas. Que olhos espirituais sejam abertos, Pai. Gente, tava orando e o batom se lançou do nada pra lá. Mas em nome de Jesus já tá repreendido e eu vou continuar com o propósito desse vídeo, dessa oração, no nome de Jesus. Que Jesus está à frente. Deus, no nome de Jesus, coloca um anjo de guerra do Senhor aqui, Pai, para que caia por terra toda tentativa, toda retaliação e toda fúria maligna no nome de Jesus. Que seja cumprido somente o teu querer e a tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, vamos começar lendo a palavra de Deus, né? Porque o nosso manual de vida é a palavra de Deus. E nós vamos falar um versículo aqui de acordo com a direção de Deus, que é sobre maldições hereditárias. Êxodo 19, Êxodo 25, Deus diz assim: Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam. Então, gente, depois se vocês quiserem ler, é Êxodo 20, capítulo 5. Aqui Deus fala sobre a maldição hereditária. Aqui está escrito, gente, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a quarta geração. Então, gente, o que acontece? Tudo que nós fazemos atinge a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. E tudo aquilo que os nossos pais, avós, bisavós, tataravós fizeram, atinge também a nossa vida. Então é muito importante, né, a gente entender quais são essas maldições que estão ativas na nossa geração, na nossa vida. Então a gente não pode olhar para a nossa vida, ter alguns problemas que são repetitivos e achar que é normal. Então eu vou dar aqui, gente, alguns sintomas de maldições hereditárias, né? Alguns sintomas em que vocês vão identificar se existe maldição hereditária ativa na sua vida, na sua geração, né? Ou até mesmo na geração do seu filho. A gente percebe que quando existe uma maldição hereditária ativa, são algumas situações que se repetem. Por exemplo, minha avó não casou, minha mãe não casou, eu não casei, né? Um exemplo, ou minhas irmãs não casaram. A gente vê que existe aí uma maldição prendendo a vida sentimental da pessoa, né? Outro exemplo. Desculpa. De repente, seu bisavô se suicidou, o seu avô se suicidou, ou seu pai, e hoje existe uma maldição ativa ainda na sua geração. Talvez você esteja com pensamento de suicídio, talvez um irmão, uma irmã, ou seja, existe uma maldição que ainda está ativa nessa geração. Outro exemplo, né? Vícios. Talvez o seu bisavô foi viciado em drogas, em bebidas, foi alcoólatra, e ali o filho, né? O avô também foi, o pai também foi, e talvez aqui nessa geração também, talvez você ou algum dos seus irmãos também tenha vícios. Então, gente, nós sabemos que maldições hereditárias são situações
aprisionamentos que vão se repetindo de geração em geração. Então, se você quer identificar se existe uma maldição hereditária na sua vida, na sua geração, observe tanto da parte materna quanto da parte paterna. O que tem acontecido, né? Faça um mapeamento, anote, né? Os meus familiares têm vícios, os meus familiares têm depressão, os meus familiares têm tendências suicidas, né? Os meus familiares, alguns não conseguiram casar, não têm uma vida sentimental plena. Alguns dos meus familiares não conseguem gerar filhos, né? Tem alguma esterilidade. E assim você começa a observar quais são essas maldições, esses aprisionamentos que está passando de geração em geração. Talvez em você já tenha percebido, né? Que talvez você tenha uma depressão, você não consegue ter um êxito na sua vida financeira e sentimental, você não consegue ir para frente, os seus caminhos parecem estar travados, você não consegue se estabelecer na sua vida, você tem vícios, né, que você não consegue se livrar. Então são aprisionamentos e cativeiros espirituais em que as pessoas estão, e a causa pode ser provavelmente por causa de uma maldição hereditária. Então aqui tá alguns sintomas para você conseguir identificar se na sua vida tem. Gente, não é fácil estar gravando esse vídeo, tá? Não sei se vocês perceberam, do nada um batom que estava aqui foi lançado ali do outro lado, mas em nome de Jesus já foi repreendido. Eu não estava com a intenção de contar esse testemunho agora. É algo muito forte, é algo profundo, né? Que Deus me revelou através da minha vida, né? Sobre a minha vida, sobre a minha geração. E eu passei quase um mês, se não for um mês, foi um mês e pouco, de batalhas espirituais, de ataques. Foi um mês muito difícil, muito complicado, mas depois eu entendi que eu estava passando por aquelas batalhas porque Deus queria me revelar algo sobre a maldição hereditária na minha geração, na minha família. Então eu passei por dias muito difíceis, aconteceu várias situações que me entristeceram, vários ataques em sonhos, várias situações que eu senti no meu corpo, né? Dor de cabeça, mal-estar, desânimo. Eu já sabia que eu estava passando por um processo ali de ataque espiritual, uma batalha espiritual. Só que eu não sabia o porquê, né? Então, depois que Deus me revelou o que Ele tinha para me revelar, eu pude entender o porquê que eu estava passando por aquela batalha. E isso gente, totalmente normal. Quando a gente está no mundo, servindo o diabo, sendo escravo do diabo, o diabo ele deixa a gente quietinho. A gente não sofre nenhum ataque. Parece até que a gente é feliz demais, só que existe ali um vazio na alma. Você tá com uma falsa felicidade, uma falsa sensação de felicidade. E ali o diabo tá te sugando e te impedindo de ter a sua salvação e ter uma vida plena diante de Deus. Então tudo nesse mundo é encarnação do inferno. Ele te faz sentir bem, tendo momentos, né, que a gente pensa que é de alegria, de felicidade, mas que são passageiros e os seus problemas ficam no mesmo lugar. Então, no momento que a gente se levanta para reconhecer a autoridade que nós temos no nome de Jesus, a gente começa a lutar contra essas maldições que estão na nossa vida, a gente começa a sofrer alguns ataques. Só que esses ataques é para a gente não continuar, tá? Só que em nome de Jesus, Deus é aquele que nos fortalece. Até porque essa batalha, essa luta não é nossa, essa luta é de Deus. É Ele que vai à nossa frente e batalha ao nosso favor. Porque sozinho a gente não consegue nada, sozinho a gente não vai em lugar nenhum. Então a gente não pode ter medo de batalhar por aquilo que é nosso por direito, aquilo que é herança de Deus para nós que somos filhos deles. Só que antes de tudo, gente, a gente precisa se posicionar, aceitar Jesus como Jesus Cristo como Salvador na nossa vida, confessar os nossos pecados, consertar os nossos caminhos, né? Deixar de lado os nossos pecados, o que desagrada a Deus. E assim a gente começa a batalhar pela nossa vida. A gente nunca pode começar a fazer uma oração de quebra de maldição sem antes se colocar na presença de Deus. Sem antes aceitar Jesus, reconhecer os seus pecados, confessar e pedir a Deus direção. Então a gente não pode batalhar de qualquer forma, senão você vai sofrer ataques e só vai cansar, só vai fazer você desistir. Então, antes de tudo, aceite Jesus como seu Salvador, confesse os seus pecados, deixe de lado tudo aquilo que desagrada a Deus na sua vida e comece orando.
Orar, gente, não tem segredo. Orar, você vai falar com Deus aquilo que está no seu coração. Você vai conversar com Deus, como um amigo, como um pai. E você que já está nessa caminhada, já aceitou Jesus, já tem Deus na sua vida, mas sua vida ainda está travada, pode ser que você esteja sofrendo ataques, né, de uma herança de maldição. Essa herança de maldição, por causa da iniquidade dos seus antepassados, que Deus abomina e tem visitado em você essas maldições, por causa das iniquidades dos seus antepassados. Então nós precisamos primeiro identificar quais foram, né, essas iniquidades praticadas pelos nossos antepassados e pedir a Deus perdão por esses pecados e fazer a quebra dessa maldição, tá? E tudo a gente faz diante de Deus, estando com a consciência limpa, confessando os pecados, confessando Jesus Cristo como nosso Salvador, pedindo a Deus direção. E eu vou falar com vocês, gente, como eu fiz o vídeo, né, sobre jejum. Jejum tem um poder extraordinário na nossa vida. A gente só vence batalhas, a gente só recebe de Deus as revelações das coisas que tem na nossa vida, que a gente não pode nem imaginar, são coisas que a gente nem sabe que aconteceu, mas Deus nos revela quando a gente resolve orar e jejuar. Então comece a jejuar, nem que seja meia hora, comece a ter a prática de oração e de jejum, pelo menos por meia hora de jejum, porque é o jejum muda a nossa visão espiritual, é o jejum que faz com que Deus revele a nós aquilo que está travando a nossa vida. Deus revela aquilo que está no oculto. É somente oração e jejum. Então, gente, essa experiência que eu passei foi porque eu comecei a jejuar. Comecei a jejuar aos poucos, né? Quando eu iniciei, eu fazia de meia hora, depois aumentei para 1 hora e depois a gente vai aumentando, né? Conforme vá acostumando. Então, foi dias que eu fiz jejuns, né? Quase todos os dias. O dia que eu estava separando horários para orar. Então, estava orando mais, jejuando mais. E ali eu comecei a passar por uma batalha espiritual. Eu tive ataques ali durante a noite de sono, eu tive sonhos que eu entendia que era perseguição maligna. E um certo dia eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me mostre o que está travando a minha vida ainda. O que tem ainda travando a minha vida. Porque se eu estou na sua presença, eu quero ter todas as áreas da minha vida destravadas. O que ainda está no oculto, que eu não sei, que está travando a minha vida. E eu pedi, Deus, me mostre. Então esse mês, gente, que foi o mês que eu mais estava orando, que eu mais estava jejuando, eu fiz essa oração, pedindo a Deus para me mostrar o que estava travando a minha vida. Eu já sabia que existe uma maldição hereditária na minha família. Na minha família existe espírito de loucura, né, pessoas que têm distúrbios mentais. Minha família tem vícios. A minha família tem casos de abortos, né? Por exemplo, eu já tive 2 abortos, minha irmã teve 2 abortos, minha mãe teve aborto, minha tia teve aborto. Minha tia não teve filhos, a minha irmã também não teve filhos. Então, assim, a minha mãe não casou no papel, minha mãe não teve um casamento no papel, a minha avó também não teve uma vida sentimental abençoada, né? Então, assim, a gente vê que são coisas repetitivas, né? Só que aí, gente, eu não tenho muita informação do que aconteceu na época da minha mãe, que a minha mãe era nova, da época da minha avó. A gente tem algumas desconfianças, né? Porque eu sei mais ou menos o que aconteceu ali na vida da minha avó, da minha tia, mas eu não sei o que aconteceu na vida dos meus bisavós, dos meus tataravós. Eu não sei o que eles fizeram que geraram uma maldição hereditária para a minha vida, para a minha geração. E a maldição ainda está aqui, porque a gente ainda não confessou. Não está aqui mais, o nome de Jesus já foi repreendido, mas até aquele momento, né, antes de Deus me revelar, estava ativa na minha vida e na minha geração. Então, depois que eu fiz, gente, essa oração, é que eu comecei a ter mais sonhos ainda de batalha espiritual. Só que aí eu vou contar o que eu tive de específico aqui, que é algo, gente, que eu não estava planejando falar agora, né? Vocês podem ver que só de eu começar a fazer o vídeo já tem coisa pulando aqui do nada. Então isso acontece. Eu não estava nos meus planos contar porque é algo espiritual, profundo, que nem todo mundo vai entender. Mas eu creio que se Deus está me dando essa direção é porque Ele vai direcionar pessoas que precisam ouvir isso. Vai ter pessoas que vão achar que eu tô louca, vai ter pessoas que vão achar que eu tô doida. Mas o mundo espiritual é assim, gente. Para quem não tem um pouquinho de visão espiritual, tudo é loucura, sabe? Mas a gente precisa entender que tudo é espiritual. O mundo espiritual, ele é mais real do que tudo. Tudo que acontece aqui no plano físico, gente, já aconteceu primeiro lá no mundo espiritual. Tanto de maldição quanto de bênção. Então, vem à tona aqui no nosso mundo físico depois, acontece lá primeiro. Por isso que quem busca a Deus precisa pedir discernimento, sabedoria, direção,
sabe? Revelação daquilo que ainda está travando a sua vida. Só assim que a gente vai entender o que está acontecendo por trás. Quais são os movimentos que estão sendo feitos no mundo espiritual contra a nossa vida. Então, muitas vezes, Deus quer te mostrar mais, Deus quer te despertar para aquilo que está acontecendo na sua vida, o que está travando, né? Talvez você não está tendo êxito em nenhuma área da sua vida e não entende por quê. Deus quer te mostrar. Só que Ele vai te mostrar a partir do momento que você se colocar em posição diante dEle. Eu falo com você, gente, jejum e oração é uma chave poderosa. Tá vendo? Agora já começou o barulho lá fora, mas eu vou falar mais alto para não atrapalhar. Então, são armas poderosas e o diabo não quer que eu fale isso aqui. Por isso que ele já tá furioso, mas essa fúria já caiu por terra. Então, são armas poderosas. Mesmo que você comece a jejuar aos poucos, tem muito efeito no mundo espiritual. E assim, Deus vai ou usar pessoas para te falar, Deus vai te mostrar em sonho, Deus vai criar situações para abrir os seus olhos espirituais. Então, a gente precisa primeiro querer ver, querer saber a verdade. Como diz a palavra de Deus, conhecereis a verdade vos libertará. O diabo ele faz de tudo para a gente não entender a verdade, para que a gente não conheça a verdade, porque no momento que você conhecer a verdade, você está liberto, ele sabe disso. Então ele faz de tudo para você não conhecer, né? Ele faz de tudo para você não entender. Então peça a Deus primeiro entendimento, discernimento, sabedoria, tá? Então, assim, gente, nesse mês foi um mês de muito batalha, né? Nesse tempo atrás. Foi um tempo atrás, eu não estava pensando em falar isso agora, mas tô agindo de acordo com a direção de Deus e Ele sabe o tempo de todas as coisas. Então, gente, depois daquela oração que eu fiz, eu comecei a ter sonhos de batalhas espirituais e, enfim, eu tive um sonho profundo. Antes desse sonho profundo, gente, eu tive um entendimento que Deus já queria me mostrar isso antes e eu não deixei. Teve um outro sonho, uma outra situação que foi parecida com essa do dia da revelação. Foi uma casa que Deus me mostrou, só que ali Deus só me mostrou a casa do lado de fora. E eu fiquei com aquilo na cabeça, acordei, né? Quem vê os meus vídeos sabe que Deus me mostra muitas coisas em sonhos, né? E eu sonhei com aquela casa, é como se eu já conhecesse aquela casa antes, mas eu só vi ela pelo lado de fora. E um sonho, do nada, eu só vi a casa do lado de fora. Um lugar que eu nunca vi na minha vida, que eu nunca estive na minha vida, mas que eu tenho a sensação de já conhecer. E naquilo eu fiquei com aquele sonho na cabeça, mas passou os dias, nada aconteceu. Então, quando chegou, enfim, o dia de Deus me dar essa revelação, eu sonhei com a mesma casa. Então, depois eu pude entender que Deus já estava querendo me mostrar lá atrás. Talvez porque eu não estava jejuando e orando como eu deveria, acabou que eu não vi tudo que eu deveria ter visto. Mas no momento que eu me posicionei, eu tive esse sonho. Primeiro que tinha um demônio, né, no fundo da minha casa, me impedindo de passar para o outro lado. E ali eu levantei as mãos, repreendi aquele demônio, ele saiu do meu caminho e eu passei para o fundo da minha casa. Só que quando eu passei para o fundo da minha casa, gente, eu já estava em outro tempo. Eu tive aquela sensação de estar naqueles tempos antigos, lá de trás. Sabe, até o clima é diferente, a sensação é diferente. Então eu já saí ali num lugar que não era mais o terreiro da minha casa, era como se eu estivesse indo para outro tempo, como se eu estivesse indo lá atrás. E na verdade foi isso mesmo, como se eu estivesse indo lá para trás, lá para a época dos meus antepassados. Por isso que tinha aquele clima mais antigo, aquelas casinhas mais antigas. E ali, gente, eu vi a mesma casa que eu já tinha visto no sonho anterior. Só que na época do sonho anterior eu só vi ao redor, do lado de fora. Então ali, gente, o Espírito Santo foi falando comigo, eu entrei no fundo daquela casa. De novo eu vi aquela casa que eu já tinha visto antes. E ali o Espírito Santo foi me falando, me dando direção, o que era para me fazer. Eu lembro que essa casa tinha uma cerca do lado de fora e tinha um cadeado, uma corrente com cadeado aberto. E o Espírito Santo foi me dando direção. Então eu peguei o cadeado, tirei o cadeado, abri. Tirei a corrente e abri. O Espírito Santo foi me dando entendimento para que eu pudesse entrar dentro daquela casa. E ali eu fui entrando. Abri o cadeado daquele portãozinho antigo, de cerca, tempos antigos mesmo, sabe? E ali, gente, eu fui tendo entendimento do que estava acontecendo. Deus me levou lá atrás, lá no passado. Aí eu abri a porta, fui fazendo conforme o Espírito Santo. Eu não sabia o que eu ia fazer lá, só estava seguindo as direções. E isso foi, gente, eu sonhando, num sonho profundo. Eu não sei se vocês já tiveram paralisia do sonho, né? Sentiram assim como se a alma estivesse saindo do corpo. São sensações e experiências muito fortes, como se a gente estivesse vivendo de verdade. Eu vejo que eu não estava dormindo, eu estava vivendo de verdade, como se Deus tivesse me levado lá mesmo. E ali, gente, eu entrei, abri a porta.
Quando eu abri a porta, gente, aquela casa muito simplesinha, dos antepassados, né? Eu já tinha entendido que era a casa de alguém do passado. Aquela casa muito simplesinha, com aqueles móveis simples, paredes simples, tudo como era antigamente. E ali eu entrei. Quando eu entrei, gente, eu vi 3 mulheres. Uma estava deitada na cama, acamada. E detalhe, a minha avó ela foi acamada 1 ano antes de falecer. E tinha 2 pessoas, mulheres mais novas. Na hora que eu bati o olho em uma daquelas mulheres, porque uma estava deitada numa cama e as outras 2 estavam deitadas em outra cama. Até a cama era mais assim, antiga, sabe? Quando eu olhei para a mulher da outra cama, gente, na hora o Espírito Santo me deu o entendimento que aquela era a minha avó. E eu já vi a minha avó mais nova. É como se eu estivesse ali naquele tempo da minha avó mais nova, da minha bisavó e da minha tia mais nova também, que é a irmã da minha avó. Então ali eu vi a minha tia, a minha avó e a minha bisavó. E para minha surpresa, eu vi a minha bisavó também na cama acamada. E minha avó também, na realidade, ela foi acamada por 1 ano e depois morreu. Então ali era a mãe dela e a irmã dela. E ali, gente, eu entrava naquela casa, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu ficava falando com Deus, Deus, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei o que eu estou fazendo aqui. O Espírito Santo ia me dando direção. E ali, gente, naquela casa eu ia fuçando. O Espírito Santo me dava entendimento para me ir fuçando. Eu ia abrindo as gavetas, só que ao mesmo tempo eu conversando com a minha avó, conversei com a minha avó mais nova, conversando com ela e abrindo as gavetas, os armários, procurando alguma coisa que eu não sabia o que era. E o Espírito Santo só mandava eu procurar. Eu abria as estantes, eu abria as gavetas e ficava olhando e ficava no meu pensamento, Deus, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui. E ali conversando com a minha avó sobre alguns assuntos, né, muito intrigantes, mas assim, muito real. E depois, por fim, gente, eu fui para um quarto, que na verdade era o quarto da minha avó. E nesse quarto tinha uma bolsinha da minha avó. É como se fosse até as bolsinhas que minha avó usava, né, antes dela morrer também, umas bolsinhas assim de feixe. E o Espírito Santo me deu um entendimento para me pegar aquela bolsinha e abrir. E eu peguei aquela bolsinha, gente, e abri. Quando eu abri, ali tinha os umbigos. A gente tinha antigamente, né, minha avó também tinha, minha mãe tinha, o costume de pegar um umbigo da criança, né, nasceu, aí guardava o umbigo, ou senão enterrava o umbigo, né? Isso não é bom, não é bom. Das minhas filhas eu guardei por um tempo, depois eu joguei fora. Eu vi que não é bom nem enterrar e nem guardar. Já tem que deixá-la no hospital e pronto, esse é o certo. E só que a minha mãe e minha avó, elas tinham alguns umbigos, né? Elas tinham esse costume, parecia que passou de geração em geração, de guardar o umbigo das crianças. E ali tinha alguns umbigos. Na hora que eu olhei que vi aqueles umbigos, o Espírito Santo falou, é isso que você está procurando. E eu conversando com a minha avó, tipo despistando para ela não ver, peguei aquela bolsinha daqueles umbigos, entendi que era isso que eu estava fazendo ali. Peguei aqueles umbigos e enfiei no meu bolso. Fiz o que eu tinha que fazer e saí. Quando eu saí, gente, eu já saí em outro lugar. Só que aí quando eu fui abrir aquela bolsa para ver aqueles umbigos ali, que parecia ser 3 ou 4, ali na verdade já não era mais a bolsa, já era um saco desse tamanho de umbigo. E aquele umbigo, gente, ele tava tipo passando sangue ainda e pulsando. Pulsando. E no sonho eu falava assim, nossa, eu tirei todo o umbigo que tava lá, foi a direção que Deus me deu. E agora para eles parar de pulsar eu vou ter que jogar um remédio aqui. Aí eu lembro que eu pegava um spray e jogava em cima deles, tipo um spray de Baygon, não sei porquê. Jogava em cima deles para eles parar de pulsar, para eles morrer. Porque na verdade aqueles umbigos estavam ali guardados há muito tempo, porém eles estavam pulsando. É como se a criança tivesse, como se estivesse ali, tendo ainda contato com o embrião, sabe? E pulsando aqueles umbigos. E tinha virado já um saco desse tamanho. Eram muitos umbigos. E aquilo, gente, eu acordei depois de fazer esse spray em cima do umbigo. Quando eu acordei, gente, é tão maravilhoso quando Deus dá uma revelação, uma direção, que a gente já tem todo o entendimento. Quando eu acordei, eu fiquei assim, de boca aberta, porque foi muito real, foi uma experiência muito real. Fiquei com aquela sensação muito real, sabe, assim, muito profunda. Eu fiquei assim, parada um tempão, pensando, refletindo. Na verdade, eu fiquei assim, eu fiquei mais de uma semana, assim, um pouquinho mal e satisfeita ao mesmo tempo, né, gente? Mal porque eu sentia aquele ambiente ali, né, da época de quando a minha avó era mais nova. Eu sentia ali muita tristeza, a doença, né, porque eu tinha ali uma bisavó na cama, eu entendi que aquela era a mãe da minha avó. E depois eu vi também, né, que é uma maldição hereditária também que passou pra minha avó, porque minha avó, antes de morrer, ela ficou 1 ano também acamada. Eu nunca soube se a minha bisavó tinha sido acamada. Eu nunca soube muitas coisas sobre a época da minha avó.
A única coisa que eu sei da época da minha avó é que ela falava que eles tinham empregados, que eles tinham escravos. Então, gente, assim, aí eu acordei, tive o entendimento. Eu tive o entendimento que aquele umbigo estava pulsando. Ainda tem, tinha naquela época maldição ativa na minha geração, que veio através daqueles umbigos. E fui pedindo a Deus direção sobre o que mais tinha, né? E ali Deus me revelou muitas situações naquela casa, porque minha avó sempre falou que os pais dela eram fazendeiros, eles tinham escravos, tinham empregados, tinham dinheiro. Na verdade, realmente, gente, a família da minha avó tinha dinheiro. A família da minha avó, da minha tia, tudo tinha dinheiro. E, na verdade, meu bisavô era fazendeiro, era dono de fazenda. Quando eu acordei, gente, eu fui pesquisar. Eu fui fazer as contas eu fui fazer as contas da idade da minha avó. Por quê? Eu fui fazer as contas pra me ver se realmente, se minha avó tava falando demais, porque a velha falava muito. Se ela tava falando demais na época que ela falava que tinha um escravo, minha avó falava, entrava por aqui, saía por aqui, que a gente achava que minha avó tava falando demais. Mas na verdade não era, gente, era isso mesmo que ela viveu naquela época. Então eu fui fazer as contas, né, desde quando foi abolida a escravidão, fui fazer as contas da idade da minha avó, fui fazer mais ou menos a noção ali da idade que a minha bisavó poderia ter quando teve a minha avó, meu bisavô. E realmente, gente, a época do meu bisavô foi a época que ainda tinha escravidão. Então, ou seja, por tudo que minha avó falava, por tudo que Deus mostrou, eu entendo que naquela época meu bisavô era dono de escravos. E eu fico imaginando, gente, quantos escravos sofreram na mão dos meus avós, meus bisavós. Sabe, aquele umbigo ali simbolizava crianças, filhos de escravos. Deus me deu essa revelação muito profunda. Por isso que eu falo, essa revelação aqui não é para qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que vai ouvir, que vai acreditar, que vai entender do que eu tô falando. Então, assim, naquela época, que meu avô, meu bisavô, minha bisavó eram donos de escravo. Realmente, minha avó tinha dinheiro. Eles tinham dinheiro, só que era dinheiro através da tortura de escravos, através do trabalho escravo. E eu fiquei imaginando, gente, eu fiquei remoendo, eu fiquei com uma tristeza muito grande de pensar, meu Deus, quantos escravos que sofreram na mão dos meus avós, meus bisavós. Sabe, quantas mulheres foram torturadas, quantos filhos de escravas poderiam ter sido vendidos, escravizados. E a gente sabe que isso acontecia muito naquela época. Naquela época ainda tinha a escravidão não tinha sido abolida pelas contas que eu fiz. Então, gente, eu entendi que todos aqueles umbigos ali eram aqueles filhos das escravas, que provavelmente, né, tinha aquela maldição ativa ainda na nossa geração, porque os meus bisavós causaram muito danos à vida dos escravos. Pensa, gente, uma senzala, quanta tortura um escravo passa. Pensa nos filhos daquelas escravas, porque antigamente o povo fala também, que eu fui também pesquisar sobre a história, eu fui olhar também a região que a minha avó nasceu, e a gente sabe também que os donos faziam as escravas ter filhos e filhos, né, para poder vender como escravos, para eles poderem economizar, para poder ganhar dinheiro com aquelas crianças escravas. Então os escravos eram vendidos, né, transportados de um lugar para o outro e vendidos. Então o dono de fazenda fazia as escravas mulheres a terem filhos para poder vender os filhos dela. Então uma escravidão. Era escravidão e os meus antepassados enriqueceram com esse dinheiro, com o dinheiro de tortura de escravos. Tanto que depois, de certa forma, né, minha avó perdeu tudo, minha tia perdeu tudo, ficou sem nada e ficou sem nada. Melhor ficar sem nada do que trazer um dinheiro pra gente, né, pra nossa geração, um dinheiro que era desonesto, era um dinheiro através do sofrimento e tortura de escravos, é um dinheiro que ia trazer até mais maldição pra nossa vida. Então isso, gente, toda essa história dos meus antepassados, isso gerou uma história de escravidão. Então ali aprisionou a nossa vida, as nossas gerações, né, que a gente pode perceber da geração da minha avó, da minha mãe, da minha. A gente pode ver que na minha geração ainda tinha maldição ativa por causa das práticas lá do meu bisavô. E isso aqui, gente, eu tô falando somente da parte materna, tá? Não tô falando ainda da parte paterna, não. Porque a parte paterna Deus ainda não me mostrou, não. Porque meu pai também, eu não sei nada da mãe dele. A mãe dele abandonou ele com a minha avó, eu não sei nada do que aconteceu. Eu só sei que o meu avô foi alcoólatra, meu pai foi alcoólatra. Então existe ali uma maldição. Então, assim, isso aqui é só da parte materna que Deus me mostrou. Lógico que tem muito mais para Deus me mostrar. Então, ali, gente, eu fiz uma oração, sabe? Eu fiquei umas 2 semanas mal. Eu fiquei pensando, gente, quanto sofrimento com meus avós, meus bisavós
provocaram nos outros. Nossa, imagina, gente, escravidão. E eu sou assim, né, escurinha, eu pensei assim, nossa, eu devo ser descendente de escravos. Ah, meus antepassados eram escravos. E não, gente, eu sou descendente de escravo, não. Só se eu for da parte de pai. Porque de parte de mãe eu não sou descendente de escravo, não. Eu sou descendente dos donos de escravos. Então, os meus bisavós causaram dano aos escravos. E isso gerou uma herança de maldição na minha família. Trouxe espírito de loucura, trouxe espírito de vício, trouxe esterilidade, porque tem algumas pessoas que não puderam ter filho, trouxe abortos, né, que aconteceu na minha família. Então foi várias situações que eu vejo hoje na minha geração, que alcançou a geração da minha mãe, das minhas tias, que alcançou também a minha. Então Deus estava me mostrando a maldição hereditária que ainda estava aprendendo na minha vida. E eu pude entender, gente, porque tanto tempo na minha vida eu me sentia escrava, eu me sentia escravizada. Então, assim, a nossa geração causou um dano muito grande à vida desses escravos. Então, gente, eu fiz uma oração, fui pesquisar sobre isso, né? Porque Deus mostra para repreender, para dar livramento. Só que ali eu tinha que ter alguma atitude, pedir Deus direção de como quebrar essa maldição, de como poder orar. E, gente, eu fiquei 2 semanas muito mal. Até hoje eu peço a Deus muito perdão pelo que os meus antepassados fizeram. Então, eu fui buscar direções de como quebrar e de qual oração fazer para quebrar aquela maldição. Então, tem uma pastora que faz uma oração muito completa, né, de quebra de maldição hereditária e de limpeza de DNA. E Deus me direcionou para ver esse vídeo dela e fazer junto com ela essa oração. Então, eu tenho certeza que foi quebrado muitas maldições na minha vida hereditária por causa, né, dessa revelação que Deus me deu. E eu me sinto muito diferente depois disso. Eu me sentia escrava, que era consequência do que os meus antepassados tinham feito na vida dos escravos. Sabe, às vezes a vida financeira não vai pra frente, a vida sentimental não vai pra frente, nada acontece, sabe? Minha avó ficou acamada 1 ano antes de morrer, e pelo que eu vi no sonho, a minha bisavó também foi acamada, era uma informação que eu não tinha. Então, esse tipo de informação mais profunda a gente só tem quando Deus revela, só quando a gente busca esse entendimento de Deus. Então, ali, gente, eu pude perceber que eu precisava fazer uma oração de quebra de maldição, continuei orando, continuei jejuando, né? Fui buscar fazer essa oração juntamente com essa pastora, né? Porque como diz a palavra de Deus, tudo que desligardes na terra será desligado no céu e tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Eu usei muito essa palavra de Deus para fazer essa quebra de maldição. Só que eu fiquei, gente, muito mal umas 2 semanas. Eu fiquei lembrando, pensando, remoendo, falando, Deus, como os meus antepassados fizeram mal para esses escravos. O que mais, né? Tantas outras coisas que eles devem ter feito, mas foi isso que Deus me mostrou. Eu fico pensando quantos escravos sofreram. E eu sempre falava, eu sou neguinha assim, adoro a minha cor, tenho o maior orgulho da minha cor. Adoro a minha cor, gente. Mas antes eu ficava assim, eu devo ser descendente de escravo. Não, só se eu for da parte do meu pai, que eu ainda não sei. Mas a parte da minha mãe, não. Eu sou descendente dos que escravizaram os escravos. Então, eu sou descendente daqueles que fizeram mal para os escravos. E ali, gente, eu me arrependi de forma profunda em nome dos meus antepassados. Eu chorei por 2 semanas. Falei, Deus, eu não sou conivente com isso. Deus, eu não concordo com o que os meus avós, meus bisavós, meus tataravós fizeram. Eu não concordo, Deus, perdoa por esse mal que foi causado na vida dessas pessoas. E, gente, a gente causou mal não foi só na vida de uma pessoa, a gente causou mal também na vida de uma geração. Porque, pensa, uma pessoa que foi escravizada, olha os traumas, o peso, as amarras, os cativeiros que elas vão levar para a vida dos filhos, dos netos e dos bisnetos. Então, foi um mal causado para a vida de 4 gerações depois também. Deus fala que visita até a 4ª geração da iniquidade dos pais nos filhos, né? E provavelmente esses traumas também perdurou até por 4ª geração, e olhe lá, se ninguém fizer essa quebra. Então foi, gente, um dano muito alto que a gente causou, que a minha geração, que os meus antepassados causaram à vida desses escravos. Então a gente causou um dano. Então o que a gente precisa? A gente precisa reconhecer a iniquidade dos nossos antepassados, as nossas também, sabe? Poder reconhecer, se arrepender profundamente. Eu me arrependi profundamente por eles, porque eles não estão mais aqui para poder fazer essa oração. E se Deus não tivesse me revelado, eu nunca ia saber disso. Então eu pude fazer essa oração de quebra de maldição junto com a pastora. Fiquei umas 2 semanas orando. Até hoje eu ainda peço Deus perdão por isso, mas eu fiquei 2 semanas mal. Eu fiquei 2 semanas assim, sentindo angústia, tristeza, falando, Deus, eu não sou conivente com isso, eu não concordo com isso, gente, totalmente contra a escravidão,
totalmente assim, dói na alma você pensar como uma pessoa foi escrava, dói na alma de pensar o que uma pessoa passou na época de escravidão, o que as filhas das escravas passaram. Então, assim, foi um arrependimento profundo que eu busquei, que eu tive na hora que eu acordei e pedi a Deus muito perdão pelos meus antepassados, sabe? É isso que a gente tem que fazer, reconhecer os erros dos nossos pais, dos avós, dos bisavós, dos tataravós, pedir a Deus perdão por eles, para que essa maldição seja quebrada. Só assim que essa maldição é quebrada. Quando a gente entende que eles fizeram errado e pede perdão em nome deles e no nosso nome. E assim a gente quebra a maldição. Então, lógico, a gente tem algumas coisas que talvez estejam ainda ativa, até mesmo da parte do meu pai, que Deus ainda não me mostrou, mas isso foi uma libertação muito grande na minha vida. Aquela sensação de ser escrava eu já não tenho mais. E agora eu entendo por quê. Por várias vezes eu sonhava comigo na senzala, com várias vezes eu sonhava em algumas regiões ali, como se estivesse na época de fazenda, de escravidão, por que eu me sentia escrava, por que minha vida financeira era travada, por que minha vida sentimental também era travada e eu precisei passar por uma libertação, por que existem pessoas da minha família que ainda tá com a vida travada. Então tudo isso é por causa de maldição hereditária. Então, através da minha confissão, do meu pedido de perdão, do meu arrependimento em nome deles, que foi um arrependimento profundo, eu senti muito, até hoje eu ainda sinto, só de lembrar, fez com que essa maldição fosse quebrada. E se tiver outras, né, Deus vai mostrando, e assim a vida da gente vai sendo destravada. A gente começa a ver diferença, né, na nossa vida depois disso. Como eu disse, tudo acontece primeiro no mundo espiritual, depois vem para o mundo físico. Então lá já foi quebrado, daqui a pouco eu vou ver os frutos aqui. Então eu tenho certeza de tudo que Deus me mostrou. Eu tenho certeza da libertação que Deus trouxe sobre a minha vida, né, através dessa revelação, dessas maldições hereditárias. Eu tenho a certeza, gente, do poder que tem o jejum e a oração. É por isso que o diabo fica furioso, né, para que a gente não ore, para que a gente não jejue. Ele não quer que a gente conheça a verdade, porque a verdade nos liberta. Então, assim, Deus tem me blindado, tem me protegido. É certo que quando a gente luta, né, para melhorar a nossa vida, o diabo vai tentar colocar coisas para impedir, mas a gente tem que permanecer firme, pedir a Deus para nos revestir do poder, da força, da autoridade dele, no nome de Jesus, pedir a Deus direção, pedir a Deus para acampar os anjos ao nosso redor, os anjos de guerra, porque é Deus que vai à nossa frente para lutar ao nosso favor. E Deus com certeza quer nos libertar o mais rápido possível, só que a gente precisa buscar, a gente precisa deixar. Então, gente, nunca busque entrar numa batalha se você não estiver preparado, se você não tiver decidido na sua vida ter Jesus Cristo como seu Salvador, se você não reconhecer os seus pecados, não se desfazer dos seus maus caminhos, não deixar as práticas antigas, então nem tente entrar numa batalha espiritual, porque é muito sério. Mas se você já tem vida com Deus, ou se você já decidiu aceitar Jesus na sua vida e não aceita viver na situação que você está, você pode fazer a oração de quebra de maldição de acordo com a direção de Deus. Antes de tudo, aceitar Jesus, fazer um jejum, reconhecer todos os seus pecados, pedir a Deus para te mostrar os pecados consciente e inconsciente, porque tem práticas que a gente tem e a gente nem sabe que é pecado, gerou uma maldição, gerou um pecado que a gente precisa confessar. Então, gente, muitas coisas caem no esquecimento, que Deus e o Espírito Santo que nos traz a lembrança de coisas que a gente fez e nem lembrava, mas que é algo que precisa pedir perdão, que precisa de um arrependimento. Então nunca entre numa batalha sem se arrepender, sem reconhecer os seus pecados. Não tem como ter êxito na presença de Deus escondendo o pecado, colocando o pecado debaixo do tapete, achando que Deus não vê, porque Ele vê. Se você entrar numa batalha com o pecado debaixo do tapete, o diabo vai te envergonhar. E é muito sério, não só te envergonhar, ele pode te atacar profundamente. Então, para que o diabo não tenha brecha para te atacar, examine primeiro a sua vida, peça a Deus para te mostrar o que está de errado, conserte os seus caminhos, se arrependa e depois você busque de Deus uma direção do que ainda está travando a sua vida. Tenho certeza que Ele vai te revelar, que Ele vai te revelar o profundo, que Ele vai te mostrar, porque Deus Ele quer mesmo que a gente se desperte, que a gente abra os nossos olhos sobre o que está acontecendo no mundo espiritual. A gente não pode olhar para a nossa vida, gente, ver situações de derrota se repetindo de geração em geração. Você já viu que a vida do sua avó foi uma derrota, a vida da sua mãe foi uma derrota, a sua vida está caminhando para ser uma derrota. Você não pode aceitar isso. E eu falo, gente, mãe, mas é parte paterna também, tá? Então, assim, a gente não pode olhar para isso, gente, e pensar que é normal, falar normal. Se aconteceu com a minha mãe, vai acontecer comigo também. Não pense que isso é normal, gente. Tenha atitude. Busque autoridade no nome de Jesus para você barrar essa maldição hereditária aqui na sua geração.
Porque se você não barrar essa maldição hereditária aqui na sua geração, vai alcançar a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Então faça isso agora. Então, gente, tem muito a ver quando eu falo que ter um filho é uma responsabilidade muito grande. Não é só a responsabilidade de educar, de sustentar, de mostrar um bom caminho. A gente tem também a responsabilidade espiritual. Eu vou gerar um filho, mas o que eu estou gerando de maldição para a vida do meu filho e dos meus netos? Eu vou gerar um filho, mas o que eu estou gerando de bênção para a vida deles? Então, gente, quando você vai ter um filho, quebre tudo isso na sua vida. Faça ser barrada essa maldição hereditária aqui na sua geração, na sua vida, para você viver o melhor de Deus e você também gerar e você também gerar bênçãos, heranças de bênçãos para os seus filhos, para os seus netos e para os seus bisnetos. Então a gente examina não só os pecados dos nossos antepassados, os nossos também. Porque se Deus fala que vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração, isso tá valendo. A palavra de Deus tá valendo. Então quer dizer que tudo que eu fizer que gerar uma maldição, tudo que eu fizer contra Deus, vai alcançar a vida dos meus filhos, dos meus netos e dos meus bisnetos. De repente, gente, os seus filhos estão colhendo maldições que você mesma plantou na vida deles. Talvez os seus erros, os seus pecados que ainda não foram confessados, já está manifestando como uma maldição hereditária na vida do seu filho. Talvez seu filho está sofrendo, seu filho está nas drogas, seu filho está com depressão, seu filho não vai para frente. Talvez seja um pecado seu que você ainda não confessou. E existe uma maldição hereditária ativa na vida do seu filho. Então quebre, gente, essa maldição aqui na sua geração. Eu tô falando com vocês o tempo todo, minha mão tá pegando fogo. Isso aqui é poder de Deus. Glória a Deus. Então, gente, quebra essa maldição agora na sua geração. Sabe? Não deixe o diabo te cegar, não deixe o diabo colocar na sua mente que é normal. Não se acomode com essa situação, porque Deus, ele nos promete uma vida com abundância, ele nos promete portas abertas. A palavra de Deus disse que Jesus Cristo veio para libertar os cativos, tirar de todos os cativeiros. Deus é que fala que vai alcançar a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. É Ele mesmo, gente. Então, ele fala de quando a pessoa vai contra a palavra dele. Isso é uma palavra de Deus. Então, é para ele que a gente tem que pedir perdão pelos pecados dos nossos antepassados. É uma palavra de Deus e o diabo se aproveita disso e entra com tudo para ainda intensificar essa maldição hereditária na sua vida. Então, é para Deus que a gente tem que pedir perdão. Deus, perdoa pelo que eu fiz, pelo que meu pai fez, minha avó, minha bisavó, meu tataravó, parte materna e paterna, para que você quebre essas maldições. Sabe, a maior causa assim, de derrota na vida das pessoas tem muito a ver com maldição hereditária. Lógico que tem outros tipos de maldição que a gente mesmo traz para nossa vida, maldição que vem através de feitiços que as pessoas fazem contra a gente, maldições a partir das práticas erradas que a gente tem. Só que a maioria dessas maldições que tem travado vida de pessoas, gerações e gerações, são maldições hereditárias que começaram lá na época da bisavó, do tataravó, ou da avó, ou da mãe. Então por isso que a gente pede perdão por cada um, até pelos seus pecados, para que os seus pecados não gerem uma maldição hereditária na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Então, gente, observe o que tem se repetido na sua casa, nos seus familiares, na sua geração. Se você não sabe o que eles fizeram de errado, se não tem ninguém que você possa conversar, igual na época minha avó falava muito pouco, né, dessa época, mas hoje eu vejo que ela não estava falando demais, realmente eles tinham escravos. Então, se você não tiver uma tia mais velha, uma avó mais velha que possa contar como era a vida deles antigamente, né, para você ter uma noção do que eles fizeram de errado, para você ter uma noção sobre o que você vai pedir perdão, sobre o que você vai orar, peça a Deus entendimento. E essa oração que eu fiz, gente, ela que Deus me direcionou para fazer junto com essa pastora aqui do YouTube mesmo. Eu não lembro direito o nome dela, mas depois eu vou colocar aqui. Quem quiser saber, quem tiver interesse, coloca nos comentários que eu vou colocar o nome dela para vocês procurar lá no perfil dela. Tá? Ela é muito usada por Deus na batalha espiritual e foi algo que Deus direcionou para fazer oração. Porque muitas das vezes a gente não sabe o que a gente vai pedir perdão. Se a minha família prostituiu, se a minha família idolatrou, se a minha família roubou, matou, derramou sangue. Eu não sei, porque minha avó não falou muito. Então eu só vou saber se o Espírito Santo me revelar. Então a gente faz uma oração completa, já falando de cada pecado que eles cometeram e pedindo a Deus perdão. E como eu não tinha noção de como fazer essa oração completa, Deus me direcionou esse vídeo. E lá tá todos as partes da oração que a gente tem que fazer, renunciar, pedir Deus perdão e quebrar a maldição. Então, quem tiver interesse, me fala, coloca aqui nos comentários que eu vou
colocar o nome dessa pastora que me ajudou muito. E depois Deus vai te dando direção sobre como você orar, como fazer. Então, gente, assim, esse vídeo é muito profundo. Era algo que eu não queria fazer por agora, mas Deus me direcionou. Vocês viram, né, que eu comecei a falar, do nada um batom que tava aqui foi lançado do nada aqui. Gente, isso acontece, não é loucura. Eu acho que deu pra vocês ouvir daí. Então, assim, é muito sério. É muito sério. Então, não entre numa batalha se você não estiver preparado, se você não estiver direcionado por Deus, se você não estiver disposto de deixar os seus pecados e se arrepender e confessar. Porque toda vez que a gente tem um pecado aberto, as pessoas pensam que Deus não vê tudo e o diabo também vê e acusa. O diabo vai usar essa brecha para usar contra você. Então peça a Deus direção, faça uma oração se arrependendo dos seus pecados, pedindo a Deus direção. Comece a fazer jejum e oração, porque é o jejum e oração que traz essa revelação sobre a nossa vida. Então a gente só busca, a gente só encontra diante da presença de Deus, porque não tem como, eu não ia saber de tudo isso, gente, se não fosse uma revelação de Deus. E hoje algo que me entristece muito, gente, é que a gente tem visto nas igrejas que não tem pastores mais assim, com interesse de ajudar os membros, né, espiritualmente. A gente não vê igrejas falando sobre batalha espiritual. A gente não vê igrejas falando, gente, que maldições existem, maldições hereditárias, que a gente precisa quebrar, que a gente precisa confessar. Hoje, infelizmente, eu tenho visto pastores que não querem nem mais colocar a mão na cabeça para fazer uma oração de libertação. Porque antes, quando a gente ia para a igreja, era novo convertido, o nosso suporte espiritual, gente, tinha que ser um pastor. É um pastor que vai direcionar as ovelhas. Então, o pastor, ele teria que estar mais preparado espiritualmente, ele teria que ter uma vida de altar, ele teria que ter uma vida de jejum e oração, de oração de madrugada, de renúncia. Para quê? Para ele estar preparado espiritualmente para nos ajudar como ovelhas. Só que eu não tenho visto isso mais, gente. Infelizmente, eu tenho visto igrejas frias, pastores que não querem mais colocar a mão na cabeça das pessoas para orar, pastor que não fala nada sobre batalha espiritual, é como se nem tivesse essa visão. E ali, gente, a gente vê pessoas e pessoas dentro da igreja achando que tá tudo bem, mas com a vida travada, com a vida amaldiçoada, não sai do lugar. Não é normal a pessoa buscar a Deus, renunciar aos pecados dela, buscar Jesus Cristo e não ter uma mudança de vida, gente. Isso não é normal. A gente não pode aceitar quanto pessoas que buscam a Deus, que aceitou Jesus, que está dentro da igreja, viver de qualquer jeito, como se fosse outra pessoa do mundo lá fora. Que testemunho que você tem se você está na igreja há anos e não houve nenhuma mudança na sua vida? Quem está lá fora não vai querer seguir o seu caminho. Vai pensar, para que eu vou para a igreja sendo que ela não mudou até hoje? Não tem nada diferente na vida dela? Então, assim, a gente precisa buscar renúncia e mudança da nossa vida. A nossa vida é um testemunho para os outros. Então, as pessoas têm que ver Deus, o agir de Deus, a libertação de Deus na nossa vida, para elas querer vir para o nosso lado também. Como é que você vai pregar para um parente seu se você está dentro da igreja, mas não houve mudança nenhuma na sua vida? Você está do mesmo jeito. Seu parente vai olhar e falar, para que eu vou para a igreja? Para ficar igual fulano? Então, gente, a gente tem que dar bons testemunhos. Tem que buscar essa mudança de Deus. Não é normal a pessoa estar na igreja anos e anos, viver no mesmo lugar. A pessoa não tem uma vida próspera, a pessoa não tem a vida destravada, a pessoa não avança, não é normal. Eu falo com Deus, eu não aceito ficar no mesmo lugar. Eu não aceito andar para trás, eu não aceito ficar no mesmo lugar. Porque quando a gente lê a palavra de Deus, a gente entende que Deus promete uma vida com abundância. O que impede Deus te dar essa vida com abundância? É Ele? Não é Ele, é você. É as suas atitudes. É o mal que está travando a sua vida. Sabe? Porque Deus não erra. Ele não é Deus para que se possa mudar a palavra, para que Ele mude a promessa. A promessa está aqui, ó. Não muda. Ninguém muda o que já está escrito. Então Deus, Ele pode salvar, te libertar, mas a sua vida tem que estar no altar. Então, gente, como a gente não tem hoje pastores que infelizmente está preparado, Deus que me perdoe, eu não gosto de falar sobre isso, né? Eu gosto de ter muito cuidado em falar de um ungido de Deus, porque a gente nunca pode tocar no ungido de Deus. Eu tenho muito respeito em falar sobre essas pessoas, né? Sobre pastores, sobre líderes, sobre membros da igreja. Mas, gente, infelizmente é o que eu tenho visto. Os pastores não querem mais orar. Os pastores não querem ter vida no altar para ajudar as ovelhas. Então, as ovelhas estão perdidas. As ovelhas estão sem saber o que fazer da vida delas. Porque pessoas que estão dentro da igreja não vê resultado, não vê a vida mudando. Elas precisavam de um pastor para direcionar. A gente não está achando esses pastores. E não é porque você não está achando, quer dizer que você vai se acomodar a ficar no mesmo lugar. Você não está achando, mas você tem poder e autoridade para orar pela sua vida, para clamar por essa libertação sobre a sua vida. Então, se o outro não está te ajudando, o pastor não está fazendo o que ele deveria fazer, faça você pela sua vida. Faça você para mudar a sua vida. Sabe? Procure você mudar.
Porque Deus não disse que ia agir na sua vida só através de um pastor, não. Deus falou que todos nós temos poder e autoridade no nome e no sangue de Jesus. Então você mesmo pode colocar as mãos na sua cabeça, na sua casa, começar uma campanha de oração e de jejum e pedir a Deus libertação e lutar para que a sua vida seja mudada. Porque hoje em dia, se a gente esperar alguém na igreja te ajudar dessa forma, gente, infelizmente a gente não acha. Aqui no YouTube a gente tem achado mais pessoas com visão espiritual, com discernimento, né, com batalhas que a pessoa já viveu, porque a gente fala não só de batalhas de experiência dos outros, como a gente fala de experiência da gente mesmo. O que eu conto aqui no canal são experiências minhas, gente. Pastor nenhum nunca chegou perto de mim para falar sobre esses assuntos. E olha que eu já fui batizada, eu fui da igreja por muitos anos, depois que eu saí da igreja. Teve épocas que eu fui, voltei, fiquei no mundo por muito tempo, na vida errada, mas na época que eu tive na igreja, pastor nenhum nunca falou sobre esses assuntos comigo. Então, as batalhas que eu fui passando sozinha, né, que Deus foi mostrando em sonho, que eu custei entender o que era uma batalha espiritual, fui buscar entendimento, discernimento, fui buscar experiências, testemunho de pessoas que tiveram experiências também, igual as minhas, é que aí a minha visão espiritual foram abertas. Sabe? Então tem muitas pessoas, muito conteúdo bom aqui no YouTube, de pessoas que viveram, sabe, muitas experiências com Deus, que serve de testemunho para abrir nossa visão, para a gente entender que isso pode acontecer, que do mesmo jeito que Deus agiu na vida deles, está agindo na minha, pode agir na sua também. Você também tem poder e autoridade para mudar a sua vida, para mudar o seu caminho, para buscar uma direção de Deus, para sair do lugar em que você está. A única coisa que você não pode fazer, gente, é acomodar. Porque quando a pessoa está no mundo, o diabo passa a mão na cabeça, tá tudo bem, ele vai te deixar ali porque você já tá na lábia dele mesmo, você já tá nas mãos dele mesmo, então ele não vai mexer com você. Ele vai fazer você pensar que a sua vida é perfeita lá fora, lá no mundo. E daqui a pouco ele te dá uma rasteira. Então a gente tem que se alertar. Tudo que o diabo tem feito hoje é nos distrair. Trazer momentos de distrações que são assim, sem significância nenhuma, que só vai te levar pro buraco. Quando você perceber, sua vida já está enrolada demais. Quando você perceber, você já vai estar, sabe, numa escuridão, uma treva tão profunda que vai ser difícil de sair. Então, a gente precisa buscar pessoas que abrem os nossos olhos, usadas por Deus, conteúdos para abrir os nossos olhos, para que a gente conheça essa verdade e que essa verdade verdadeiramente venha nos libertar. Essa libertação você pode buscar na sua vida. Tem pessoas que fazem autolibertação. Por quê? Você não vai esperar ter um pastor preparado para colocar a mão na sua cabeça e falar com você sobre batalha espiritual. Se eles não estão buscando alicerce para a vida espiritual dele, você busca para a sua, porque é a sua vida que vai mudar, em nome de Jesus. Então, gente, esse vídeo ficou um pouco extenso, mas o assunto é muito sério. Eu precisava, né, desse tempo para falar sobre tudo isso. Eu sei que nem todo mundo vai entender o que eu falei aqui, mas eu creio que Deus vai direcionar as pessoas, né, que vai ver, que vai entender, que vai ter uma direção, que vai ter uma visão do que pode estar acontecendo na vida delas, em nome de Jesus. E a batalha para falar sobre esse assunto não é à toa, é porque tem efeito e o diabo não quer que a gente conheça a verdade, né? Então, gente, esse vídeo foi útil para você. Se você tem alguma experiência para contar, coloca aqui nos comentários. Se você quer que eu direcione, né, te indico o nome da pastora que fez essa oração de quebra de maldição, coloque nos comentários também, que eu vou deixar aqui o nome, né, o perfil dela do YouTube. E eu sempre peço, gente, para curtir, para compartilhar. Só que esse vídeo, em especial, eu quero pedir mais ainda para você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Porque Deus vai falar com muitas pessoas através desse vídeo. Deus vai libertar muitas pessoas. Eu tenho uma promessa sobre a minha vida que Deus disse que, através da minha pregação, da palavra que Deus colocasse na minha boca, muitas pessoas iam sair do cativeiro. E eu entendo por que a fúria do inferno é tão grande sobre a minha vida. Porque o diabo já enxerga o que Deus tem a fazer lá na frente. Então esse vídeo, gente, não é qualquer vídeo. Não que os outros sejam menos importantes, sabe? Todos são. Mas esse vídeo vai alcançar mais pessoas, eu tenho certeza disso. Então eu quero que você também seja um canal de bênção, né, na vida daquelas pessoas que precisam. Então compartilhe com seus amigos, com seus familiares, deixe o seu comentário, curta o vídeo. E se você tiver alguma experiência para contar, coloca aqui embaixo também. Gente, muito obrigada por ter ficado até aqui, tá? E até o próximo vídeo. Qualquer dúvida também pode colocar aqui embaixo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.